Graça e paz, tudo bem? Eu me chamo Matheus e eu vou começar essa série de vídeos e vou estar colocando no YouTube e compartilhando em outras redes sociais, que são palavras. E eu não sei, eu não vou ter um número limitado de palavras, eu vou continuar postando e postando. Torça, ore para que dê certo e para que esses vídeos cheguem a pessoas que precisam escutar o Evangelho, a pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, ou a pessoas que ouviram, mas que ainda não se converteram, ou a pessoas que ouviram, se converteram, mas que não são ainda genuinamente filhos de Deus. Aquelas pessoas que não seguem, que são desviadas, ou que simplesmente não dão ouvidos, praticam a apostasia. Eu espero que você goste. Espero que todos que assistam gostem e peço a sua oração. Primeiro vídeo, eu vou estar falando sobre adoração. O conceito de adoração hoje na igreja, ele infelizmente foi deturpado. Mas ele não está errado. Mas ele também não está completo. Como assim? O que é adoração para as igrejas, por exemplo, as igrejas mais pentecostais? O que é adoração para elas? Bem, adoração é um homem ou uma mulher, qualquer pessoa, até crianças, ou um grupo de louvor, ir lá na frente e cantar. Bem, isso para certas pessoas é o conceito completo de adoração. Mas isso é errado de dizer. Esse não é o conceito completo de adoração. Tem pessoas que vão lá na frente e quando vão cantar, elas dizem: a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Bem, de certa forma a pessoa está certa, só que ela está se referindo só ao fato dela cantar. E isso, infelizmente, está sendo errado. A adoração é muito mais do que cantar, muito mais do que se ajoelhar, muito mais do que chorar em arrependimento durante uma oração profunda, muito mais do que qualquer uma dessas coisas. A adoração, ela pode ser descrita em Gálatas 5 e em Romanos 12, 1. Eu vou ler com vocês Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos dissecar esse versículo. Paulo disse: rogo-lhes que sirvam em sacrifício vivo, que se ofereçam a Deus como sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É você se oferecer a Deus por completo, você sacrificar você mesmo, suas vontades, seus desejos, seus sonhos, seus prazeres, sua carne, sacrificar tudo isso e servir a Deus. Então, isso, na verdade, seria o conceito de adoração. Fazer a vontade do Pai. Ele, depois do resto do versículo, ele diz: este é o culto racional de vocês. Aí fica mais claro. Paulo dizendo que este é o culto racional dos cristãos. Bem, então essa é a adoração. O culto que temos dentro do templo é um culto litúrgico. O que significa liturgia? Celebração. Celebração religiosa. O culto dentro do templo é regido por um pastor, pelos presbíteros, pelos obreiros, pelos líderes, não é? Tem cada separação, é uma organização, porque ali é uma sociedade, um pedaço da igreja que se une. Às vezes moram perto, ou às vezes são amigos. E eles se unem para louvar, engrandecer, né? E participarem juntos de uma celebração ao Deus vivo. Essa celebração é chamada de culto litúrgico. Mas o que agrada a Deus, mais do que estar dentro do templo, é nós sermos a igreja. A Bíblia diz que nós somos a igreja, dentro de cada um de nós. Eu sou a igreja, você é a igreja, ou você que está assistindo talvez pode ser a igreja, pela graça de Deus, e você conhece muitas pessoas que também são a igreja. Você faz parte da igreja, por ser a igreja. Sendo a igreja, Deus colocou certas regras, certas leis, certas ordens, não é? E é isso que o agrada, é isso que faz você adorá-lo. Bem, o que seria isso? Eu citei no início do vídeo o sacrifício vivo, que é estar completamente ligado com Deus e abrir mão da carne. Eu vou citar agora o melhor exemplo, que fica em Gálatas 5. Acompanha comigo. Gálatas 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito deseja o que é contrário à carne. Bem, o que é ser guiado pelo Espírito? Bem, ser um cristão, né? A partir do momento que você aceita Jesus Cristo, o Espírito passa a habitar dentro de você da maneira que é uma graça
infinita de Deus. A partir daquele momento, Deus tem misericórdia da sua alma, tem misericórdia de ti. E se você pedir perdão pelos seus pecados, Ele vai conceder através do sangue de Cristo. Viver pelo Espírito é viver com o Espírito habitando dentro de nós. E quando o Espírito habita dentro de nós, se manifestam essas coisas que eu vou ler agora. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Talvez um dia eu fale sobre cada um deles em algum vídeo, mas de um modo geral, cada um desses frutos é um benefício na vida de uma pessoa. São coisas dignas de elogio. E servir a Deus é justamente praticar essas coisas. É justamente deixar o Espírito entrar dentro de nós para que os frutos que saiam de nosso corpo, da nossa língua, do nosso falar, do nosso pensamento, das nossas ações, de tudo, para que os frutos que saiam não sejam praticados pela carne, mas que sejam praticados pelo Espírito. Se eu ver alguém com fome, eu dou de comer. Se eu ver alguém com sede, eu dou de beber. Se eu ver um inimigo meu com fome, eu dou de comer. Se eu ver um inimigo meu com sede, eu dou de beber. Isso é louvar a Deus. Vamos pegar um exemplo. Jó ficou leproso e seus amigos vieram, para conversar com ele. Só que seus amigos o irritaram, de certa forma, porque eles falavam coisas sem sentido e que desagradavam Jó. E quem lê percebe isso. E Jó estava numa total decadência, perdeu a mulher, os filhos, tudo, todos os seus bens. Ele era o homem mais rico da terra na época. Ele perdeu tudo. Como foi que Deus o livrou de todo esse mal? Vamos voltar ao assunto que eu estava falando. Como foi que Deus o livrou de todo esse mal? Deus simplesmente o abençoou, porque Jó, ao invés de pedir a Deus misericórdia pelo estado dele, ele disse: Deus, abençoe esses meus amigos, tenha misericórdia deles. Quando ele pensou nos outros, Deus viu que ele tinha um coração que era o quê? Cheio do Espírito. Deus viu isso, que ele abriu mão de só reclamar, de pedir as coisas para ele e pedir uma bênção para os seus amigos que estavam precisando. E Deus o abençoou e o livrou da doença. Deu tudo em dobro. Quem conhece o livro conhece tudo isso. Deu tudo em dobro para Jó. Viver pelo Espírito é isso, é você agir de acordo com o Espírito. E agir de acordo com o Espírito é esses frutos que estão ditos aqui. Entenda uma coisa, nós somos feitos de carne. A carne humana, no sentido espiritual, quer dizer pecado, quer dizer corrupção. O que ela desejaria? Promiscuidade, discórdia, ódio, ciúmes, ira, impaciência. E os frutos do Espírito, eles pregam justamente o contrário. Eles pregam que se deve fazer outra coisa, que se deve amar, que se deve esperar, que devemos ser iguais a Jesus Cristo, que em momento algum buscou o benefício para si mesmo. Em momento algum ele danificou alguém. Você não vê isso. Em momento algum ele pelo contrário, ele morreu na cruz e ofereceu o sangue dele em sacrifício por muitos, para que as pessoas sejam salvas. Voltando, pegando agora o que eu expliquei sobre sacrifício vivo e o que eu expliquei sobre os frutos do Espírito, vamos encaixar sobre o que eu falei lá no início, sobre o que é a palavra, sobre o que é adoração. Isso é adoração. Jesus Cristo, quando disse que o adoraram em espírito e em verdade, ele se referia a isso, a viver, a obedecer aos grandes, que eu chamo de 3 ordenanças dele, que é a primeira, amar a Deus sobre todas as coisas, a segunda, amar ao seu próximo como a ti mesmo, e a terceira, ir e levar o evangelho a toda criatura. A partir do momento que você segue essas 3 ordenanças de Deus, as 2 primeiras que já servem para toda a lei, tudo que você for fazer, Deus vai te considerar um adorador, um verdadeiro adorador. Todas essas coisas, Deus vai te ver, Deus vai olhar para você e o seu coração será puro, cheio do Espírito. É isso que Deus quer de nós, é isso que o Espírito Santo quer de nós, é isso que Jesus Cristo quis de nós. A partir do momento que você tem uma vida no Espírito e é um adorador, quando você peca, é por acidente. E mesmo sendo por acidente, você pede perdão a Deus. Porque Jesus Cristo ensinou um arrependimento, para que você se arrependesse e fosse salvo. E tendo ensinado esse arrependimento, o arrependimento ajuda você a viver em constante paz, por dentro e por fora. Porque é em paz com o Espírito e em paz com os outros. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então isso é adorar. O conceito real de adorar, o conceito final que eu daria pessoalmente, porque baseado nos versículos bíblicos, o conceito de adorar é
fazer a vontade do Pai. Se você gostou do vídeo, eu não vou pedir para inscrever, para nada disso, eu não preciso disso. Eu só quero que você compartilhe, para isso chegar ao máximo de pessoas. O próximo vídeo eu já tenho uma palavra preparada, mas se você quiser que eu fale de algum assunto em especial, é só me sugere comentando. Quem me tem nas redes sociais pode me dizer nas redes sociais, quem tá assistindo o vídeo. Os vídeos, alguns serão longos, outros serão curtos, nunca se sabe, depende da palavra. Alguns eu vou dividir em 2 partes, né? Mas enfim, esse eu comecei falando sobre a adoração, que é fazer a vontade do Pai. A adoração é servir, é ajudar o próximo e se guardar da iniquidade do mundo, né? Se guardar do pecado. Eu não fui completo, não deu pra falar tudo, eu falei tudo muito rápido, mas eu espero que você tenha gostado. Então compartilhe e diga a todos que você conhece que a glória de Deus ela é infinita e a misericórdia dele renova a cada manhã. Ele tem nos abençoado com o Espírito dele. Através do Espírito a gente pode qualquer coisa. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a todos que estão assistindo o vídeo. Que espero muito que, se você for um incrédulo, alguma coisa, você se converta. Espero muito que se você for um cristão desviado, você agora dê atenção real ao evangelho, possa assistir esses vídeos e fique esperando que vai sair mais vídeos, pela graça de Deus, que Deus tem nos abençoado. Muito obrigado por tudo, fica na paz.